Oi amigos, tudo bem? Meu nome é Jorge e hoje é dia 4 de maio de 2020. Eu gostaria de refletir com os amigos sobre um tema que foi objeto das minhas indagações ainda lá no início da minha vida cristã, há mais de 40 anos atrás, e que mais recentemente vim também a explorá-lo aqui na internet e não achei aqui na internet até hoje uma resposta que satisfizesse aquelas minhas interrogações iniciais, ou aquelas interrogações do princípio da minha vida cristã. Então, eu, havendo encontrado essas respostas, que sendo respostas que me satisfizeram, eu gostaria de dividi-la com vocês também. Então a pergunta que eu me fazia era: por que Deus é trino? Por que eu me fazia essa pergunta? Porque, em princípio, lá no início, eu imaginava, se Deus é tão poderoso e tão grande, por que Ele precisa ser trino para realizar as coisas, para criar as coisas? Ora, se Ele é tão poderoso como a Bíblia nos indica, Ele poderia simplesmente dar o dedo, aconteça isso, faz aquilo, e as coisas aconteceriam naturalmente, porque Ele é todo poderoso e poderia fazer isso. Então a pergunta ficava: por que Deus precisaria ser trino, para administrar todo o universo, os céus, a terra, o homem, a criação, enfim, tudo? Não é isso? Lá no iniciozinho, quando eu estava começando, a primeira imagem que eu tive de Deus foi aquela imagem que nos passa Gênesis 1, versículo 26, onde o Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Obviamente, aquilo ali me criou uma imagem de um Deus pessoal, mais poderoso do que o super-homem, e grande, enorme, poderoso. E aquela imagem ficou na minha cabeça durante um tempo, só que logo eu tive que desfazer dela. Por quê? Porque quem estuda a Bíblia vai entender que não é nada daquilo. Então, continuando estudando a minha Bíblia, eu fui entender que, de fato, Deus era muito mais do que aquilo. Ora, ali em João, capítulo 1, versículo 3, nos diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então eu entendo que Ele fez tudo, o universo, os planetas, o céu, a terra, a galáxia, tudo que existe no universo. Então eu entendo que Ele tem que ser muito grande para fazer isso tudo. Afinal de contas, isso tudo é muito grande, é muito poder envolvido na criação de tudo isso aí. Então eu continuo estudando a Bíblia lá, passei ali por Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou chamar a atenção dos amigos sobre esse pedacinho aí, Pai da Eternidade, sobre esse pequeno trecho, Pai da Eternidade. Esse pequeno trecho aí desmoronou logo uma ideia que eu tinha em início de um Deus eterno. Porque a ideia que eu tinha é que Deus existia paralelamente à eternidade. E esse texto me deu uma ideia diferente da coisa. O irmão pode até já ter desconfiado, mas é isso mesmo. Ora, se Ele é Pai da eternidade, a eternidade não passa de um colorário de Deus. Deus, por ser Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. A eternidade só existe porque Deus existe, não o contrário. Não é isso? Então, o primeiro dogma que caiu foi pensar que Deus é eterno. Não, Deus não é eterno. Deus é Pai da eternidade. Ele está acima da eternidade. Ele está além da eternidade. Todas as coisas, como diz lá em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele. Então, inclusive a eternidade. Então eu entendo aí que Ele não é eterno. Ele é Pai da eternidade. E ainda, estudando minha Bíblia, passei por Salmos 90, versículo 2, que diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade e em eternidade tu és Deus. Esse não é um texto isolado dentro da Bíblia.
o irmão for estudar lá, tu vai ver que essa pequena frase aí de eternidade em eternidade, né? Tu és Deus, não acontece somente uma vez na Bíblia. Logo, é mais um elemento corroborador dessa circunstância, ou seja, de que Deus é Pai da eternidade. É aquele que caminha de eternidade em eternidade. Isso nos abre até um pouquinho a mente para nós pensarmos o seguinte, que se a Bíblia diz que ele caminha de eternidade em eternidade, pode ser até que não exista só uma eternidade. De repente existe um universo eterno, mas pode também existir outro universo eterno. E ele caminha, né, circula de eternidade em eternidade. Tá certo? Então, isso aí já começou a me dar um caminho para entender porque Deus é trino. Mas continuando, também sempre ouvi falar que Deus é poder. De fato é, né? Mas não do jeito que nós entendemos. Porque na realidade Deus não é poder como nós entendemos. Ele é o quê? Onipotente. Ou seja, ele é muito mais do que poder. Ele é onipotente, é o gerador de potência, é o gerador de poderes. Tudo que existe, todas as potências, todos os poderes, tudo depende dele. Por isso ele é onipotente. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E por ser o Senhor de todas as coisas, ele é onipotente, o gerador de todas as potências do universo. Ora, certa ocasião eu passei ali em 1 Timóteo 6,16, e aquilo me deu mais uma luz para entender porque Deus é trino. E diz assim, aquele que tem ele só a imortalidade e habita a luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ora, a qual nenhum homem pode ver. Nenhum homem pode ver. Ainda em Êxodo 33, versículo 20, diz assim, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ora, interessante isso. Os dois versículos informam que ninguém está capacitado a ver a face de Deus. Por que isso? Aí fica a pergunta, né? Por que não pode ver a face de Deus? Porque ele mesmo disse que quem vê a face dele morrerá. Bom, se nós pararmos para pensarmos um pouquinho, ele é um Deus inacessível, imarcessível, né? Então ele é um Deus que emana tanto poder e glória, tanto glorioso poder, tanta luz, tanta grandeza, tanta onipotência, que nenhum ser criado pode entrar em sua presença. Ora, o próprio objeto de sua criação, o universo, né, de fato serve de estrado dos seus pés. Por quê? Porque ele é maior do que o universo, desse ou de tantos outros que possam existir. O fato é que Deus é tão grande, tão poderoso, é um gerador de tanta poder e glória, que nada, nem ninguém pode acessar a sua presença. Por quê? Porque, como ele mesmo diz, aquele que tivesse a possibilidade de acessar a sua presença, certamente seria destruído, morreria. Né? Porque nada no universo, né, tem condição de acessar a presença de Deus. Tanta glória, tanto poder que emana, irradia da sua gloriosa presença e do tamanho da sua grandeza imensa que não se pode imaginar. Se não podemos imaginar o universo em sua grandeza, quanto mais aquele que criou o universo. No cantor cristão tem um hino, acho que é o hino 96 com certeza, que tem uma estrofe, todo ele dedicado a essa glória de Deus, mas tem uma estrofe que diz assim, se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ora, se nós não conseguimos contemplar o sol, que não é ponta de agulha perto do poder de Deus, que é um mero negocinho para Deus,
se não podemos contemplar o sol em toda a sua glória, quanto mais contemplar a Deus. Não há condição. Então, vamos agora à pergunta principal. Por que Deus é trino? E aí a gente consegue uma resposta mais interessante a partir dessa ideia de que ninguém pode ver a Deus. Contudo, Deus ama a sua criação, ama o homem, ama a sua criatura. E ele não quer se manter distante da sua criação, nem quer se manter distante do homem. Então o que é que ele faz? Na impossibilidade do homem ir até ele para glorificá-lo, buscar a sua presença, acessar a sua face, então Deus bolou o meio. Ele mesmo se autogerou na existência de um Deus que tivesse presença suportável à sua criatura. Ou seja, ele se autogerou na presença de um Deus que pudesse circular no meio da criação e no meio da criatura. Que de fato é ele mesmo. Só que ele tirou o manto de sua glória, o manto do seu poder, de sua onipotência, né, para poder adentrar o mundo da criatura e poder circular no meio dela. Então, quem é Jesus? É esse. É o próprio Deus. É uma autogeração de Deus. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Certa ocasião, Filipe perguntou a Jesus e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus olhou para ele e disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheces? Olha que interessante. Ele, Jesus, se apresenta como Deus. Por quê? Porque de fato é Deus. Só que é o Deus Filho, o Deus que pode circular entre nós, o Deus o qual nós podemos acessar a presença dele, o Deus que nós podemos ver a face dele, o Deus que nós podemos nos relacionar com ele, o Deus que nós podemos entregar a ele louvor, porque através dele nós temos acesso direto ao Pai, por ser o Pai e o Filho a mesma pessoa. Então, por que Deus é trino? Porque na pessoa do Pai, ele não pode entrar na presença do homem, nem o homem pode entrar na sua presença. Já ele se esvaziando do seu poder, se autogerando, né, na pessoa de um Deus de presença suportável, que é o Filho Jesus Cristo, aí sim haveria condições dele acessar a presença do homem sem destruir o homem, e assim o homem também ter condições de acessar a sua presença, ver a sua face e glorificar o seu nome, adorá-lo como Deus que ele é. Bom, ainda temos aí na terceira pessoa, temos o Espírito Santo também. Vou ser rápido com o Espírito Santo, porque já estou sendo um pouquinho longo com esse vídeo. O Espírito Santo é aquela parte da Trindade que sustenta toda a criação. É aquele que está sustentando, criando as leis que organizam, harmonizam toda a criação. Por isso é ele que harmoniza o homem com Deus. É ele que trabalha no homem, trabalha inclusive no louvor do homem para entregar a Deus um louvor realmente digno de Deus, lendo, né, operando em nossos corações a transformação desse louvor em alguma coisa que seja realmente digna de ser apresentada ao Rei do Universo. O Espírito Santo é aquele que sustenta todos os planetas, todas as galáxias, todos os sistemas. É aquele que sustenta todo o universo, que enche o universo da sua presença, que enche toda a criação de sua presença. Na doutrina panteísta, crê-se que se você pegar todas as coisas, você tem Deus. Enganados. Deus extrapola tudo isso, Deus está além de tudo isso. Deus é transcendente. Mas o Espírito Santo realmente está em todas as coisas, é ele que sustenta, harmoniza, trabalha em todas as coisas. É ele que está trabalhando entre nós, os humanos, esperando a nossa conversão para harmonizar a nossa alma, o nosso espírito com Deus, para transformar
para transformar-nos de tal maneira que nós possamos ter acesso à presença de Deus, para trabalhar em nossas vidas e nos entregar como vasos preciosos para Deus. Você pode notar na Bíblia, inclusive, que toda vez que fala de Deus e o louvor está envolvido, aparece a figura do Deus Pai e do Deus Filho, mas a figura do Espírito Santo não aparece. Por quê? Porque ele trabalha no meio dos louvores. É ele que trabalha ali para entregar a Deus Pai e a Deus Filhos os louvores das suas criaturas, dos seus filhos, de uma forma perfeita, lapidada, bela, algo que seja digno de ser entregue na presença do Criador. Então, meus irmãos, para que possamos entender esse Deus Trino, nós temos que entendê-lo assim: Deus Pai, né? E você vai ver isso até em Apocalipse, lá em Apocalipse, quando tu olha para o trono e aquele que se assenta sobre o trono, tu vai perceber, estudando mais acuadamente, mais acuradamente, que o Deus que se assenta no trono é o Deus Filho, que na realidade é o Deus Pai. Você não tem condição de ver o Deus Pai, mas está vendo Deus Pai na pessoa daquele que se assenta do trono, que é o Deus Filho, o Cordeiro de Deus. Então, Deus Pai, realmente, nada nem ninguém tem condição de acessar a sua presença. Ninguém, nada. Nem na eternidade. O local de sua habitação, que extrapola o universo, é um local inacessível para toda criatura, para todos os filhos. Agora, nós temos acesso à presença dele através de sua revelação, através da sua manifestação entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do seu Filho, na pessoa de Emmanuel, Deus conosco. Bom, meu irmão, espero que você tenha gostado dessa forma de interpretar e fazer algum chat aí também, que eu possa explicar melhor essa situação. Mas ainda tem outros estudos interessantíssimos que eu tenho certeza que vai agradar a você. Aguarde que eu vou postar outro estudo para que nós possamos também conversar e discutirmos a respeito deles. Forte abraço, Deus abençoe a todos aí e que Deus possa ter misericórdia de todos nós e nos guiar nessa caminhada aqui na Terra. Um bom abraço.